Fala galera, tudo bom? Então, estamos aqui hoje começando o podcast Talk Rio, tá? Então, hoje é o nosso programa piloto. Chamei o Felipe que vai compor aqui a bancada comigo. Fala, pessoal. Boa tarde. E aí, a gente vai apresentar o que é o projeto, o que a gente vai trazer de novidade, o que a gente vai falar, quais são, de repente, os próximos convidados, tá? Então, vai ser um bate-papo bem rápido, bem direto ao assunto, que eu acho que vocês podem estar um pouco ansiosos para saber o que a gente vai, de fato, falar. Para se ambientar também, né? Para saber o que acontece, o que a gente pretende fazer aqui. E antes de mais nada, a gente pede, né, que compartilha, curta o nosso conteúdo. Passa para todo mundo aí para ser. Tá bom. Bom, então, começando, né, o Projeto Talk Rio, ele é uma idealização de 4 pessoas, né? Eu, o Felipe, pessoas que estão aqui no bastidores, que é o Marcos e o Rodrigo. E o projeto consiste em falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, sobretudo a Zona Oeste, Zona Norte, são Nossa zonas... querida Campo Grande também. Nossa querida Campo Grande, está gravando inclusive de Campo Grande, o nosso estúdio aqui é em Campo Grande. A nossa querida Zona Oeste também, né? Sim. Bangu, Realengo, Deodoro, Santa Cruz, Sepetiba. Paciência poder ficar aqui relatando todos os bairros que nós temos aqui. Mas óbvio, e o que a gente vai falar, né, Felipe? A gente vai falar, já vou passar a bola para você, a gente vai falar sobre o Rio de uma perspectiva diferente. Sobre a perspectiva da Zona Oeste, eu diria assim. Perspectiva do... Tem a perspectiva do subúrbio, a perspectiva da Zona Sul, tem a perspectiva da Zona Oeste. Cada região tem um modo de ver a sua cidade. Então, acho que a gente trazendo a nossa visão vai poder também ampliar e dar essa visão para outras pessoas entenderem que o Rio de Janeiro não é só Copacabana, Ipanema, Leblon e Maracanã. E a gente teve agora, né, o Réveillon, né? Tem os fogos em Copacabana, que é bonito pra caramba. A gente gosta, tradição. É uma tradição. Mas é mais do que isso o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem uma peculiaridade, cada região ter a sua identidade, né? Com certeza. Você tem uma identidade ali na Lapa, você tem uma identidade em Copacabana. Você tem uma tradição, que é bairrista, vamos dizer assim. Né? E aí, o nosso projeto, ele consiste em trazer pessoas que, de fato, possuem histórias nessas localidades. Sim. Aqui em Campo Grande, a gente tem algumas personalidades, às vezes não é conhecida em todo o Rio, mas conhecida aqui. Então, assim, o projeto, ele tem alguns pontos principais. Primeiro ponto que eu destaco aqui, depois você até pode se entender também da mesma forma. Primeiro é levar histórias para as pessoas de casa. Sim. Né? A gente aqui, por exemplo, quando eu vejo um podcast, eu tento me colocar na posição daquela pessoa que está lá falando. Tentar entender do assunto também. Isso aí. Então, é trazer uma história de uma pessoa aqui de Sepetiba, de Campo Grande. Sim. Esse é o primeiro ponto. Entender mais aquela pessoa, né? De repente a pessoa não é nem de Campo Grande, veio parar aqui, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu destaco também é entender as peculiaridades daqui no seguinte ponto. Quais são os problemas que a Zona Oeste sofre, a Zona Norte sofre? Quais são esses problemas? A gente, obviamente, tem uma ênfase maior em toda a cidade. Não, até em nível nacional, por exemplo. Sim. Quando a gente pensa no Rio, a gente pensa Copacabana. Certo. Então, a gente vai estar produzindo conteúdo para que, de repente, pessoas ligadas à prefeitura, o estado do Rio, com certeza, vejam problemas que são daqui. Porque o podcast tem o intuito de expor a cidade do Rio de maneira que a gente possa sobrepor os pontos, mas também tem os defeitos que podem ser consertados e devem ser consertados. E unir as pessoas que podem consertar com as pessoas que têm os problemas para relatar, eu acho que é a coisa mais perfeita que a gente pode fazer aqui para ajudar a nossa cidade. E o terceiro ponto é justamente isso, é você conectar pessoas. Sim. Tá? Como você conecta pessoas? Por exemplo, em um daqui para frente a gente vai chamar, tem um instituto, eu não vou dar spoiler, que ele trabalha sobre questões de oficinas, de literatura e tudo mais, lá em Sepetiba, salvo engano. Trazer essa pessoa para expor, o representante dessa para expor o que eles fazem, quais são as atividades envolvidas por eles. De repente tem uma pessoa que mora 2 ruas depois e nem sabe que existe. Acontece muito. Então, assim, conectar essas pessoas que, às vezes, por falta de saber mesmo o que eles faz, o que aquele político faz, o que aquele empresário faz, porque a gente também não pode ter um revanchismo de olhar para um político e achar que ele só faz coisa ruim.
né? Porque às vezes a pessoa quer pedir ajuda, mas ela não sabe aonde e com quem pedir ajuda. A gente está aqui para informar, ó. Se você tem esse tipo de problema, tem que procurar esse tipo de pessoa, para a gente poder conectar as pessoas e poder solucionar os problemas da nossa cidade. E o nosso podcast, ele é bem informal, né? Sim. É bem informal, tanto que a gente está aqui Pode... de roupa comum, sabe? Nada muito... O estúdio também bem simples, porque o nosso intuito é fazer como o Carioca faz. Ele improvisa, ele vai lá e faz. Ainda mais o Carioca da Zona Oeste. Ele improvisa de tudo, deixa para os 45 do segundo tempo e no final dá certo. É o famoso jeitinho brasileiro. Né? Para algumas coisas dá certo, para outras não. Nem tanto. Mas é justamente isso. Eu quero conectar pessoas. Eu quero que nossa rede social conecte as pessoas da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul também. E aí, quando eu conversei com algumas pessoas que a gente ia começar o podcast, algumas pessoas falaram para mim assim, poxa, mas vai ser exclusivo de alguma região? Vai ser exclusivo do Rio de maneira Janeiro, alguma. Da cidade? E aí, já pode até responder aí pra mim. Porque, às vezes, a gente tem aqui um problema na Zona Oeste, mas a solução está na Zona Norte. É um instituto, é uma pessoa, é um representante de alguma prefeitura que pode ajudar o problema que a gente tem aqui na Zona Oeste. Então a gente traz essa pessoa da Zona Norte para a Zona Oeste para poder ajudar. Ou pede uma ajuda, ó, a gente tem um problema aqui, assim, desse jeito, dessa forma. Você pode ajudar a gente? E a gente vai conectar as pessoas dos bairros diferentes, porque tem que acabar meio que vamos dizer, essa separação que tem entre os bairros, as zonas do Rio, porque tá todo mundo no mesmo barco. Não tem para que dividir. Então, se um puder ajudar o outro, acho que todo mundo vai para frente junto. E dessa maneira a gente vai chegar mais longe. É exatamente isso que eu penso. Então, assim, a gente aqui não tem o intuito de excluir ou não chamar pessoas de maneira alguma que sejam do município, então pessoas dos municípios adjacentes ou não. Então, por exemplo, pessoa de Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, todos são bem-vindos aqui para darem as suas experiências, darem suas opiniões. E até as personalidades dos bairros, né? Isso é interessante. O nosso podcast, e aí puxando para o X que o Carioca tem, ele tem a característica e a personalidade do Carioca. Isso a gente não abre mão. Com certeza. Mas pessoas de fora que queiram colaborar com a gente são sempre muito bem-vindas e vão estar aqui também, relatando suas experiências no seu estado natal, no seu município que não seja do Rio, tá? Ou, quiçá, também de fora do Brasil. O nosso intuito aqui é conectar pessoas e conectar boas experiências. Bom, até porque a gente tem aqui no nosso exemplo, não vou dar spoiler também, mas a gente tem exemplo de pessoas que vieram de fora do país e hoje em dia são personalidades no nosso bairro, que fizeram história no nosso bairro, que cresceram, que empreenderam, que ensinaram, ajudaram pessoas e criaram empregos no nosso bairro. Exatamente. E o Carioca, ele é acolhedor, né? Como que a gente iria excluir uma pessoa pessoas? Que chegou aqui para a nossa somar. Ótica é o que você daí, seja da Estrada do Campinho, Estrada da Poste, Estrada do Pré, tenha um podcast que seja seu, tá? Óbvio, pessoal do Meyer também, vocês precisam olhar pra gente e falar, caraca, eu posso ir lá falar com eles. Eu posso ir lá falar, eu tenho história, eu sou do Rio, voz. Não é um podcast só pra famoso. E aí eu relato eu relato uma experiência até em alguns podcasts, geralmente alguns talk shows também, quando traz alguém desconhecido, geralmente são os talk shows que eu mais gosto de ver. Sim. Porque são pessoas que você não tá esperando muita informação. Caraca, tem história pra caramba. História pra caramba, vivência pra caramba, entendeu? Experiências absurdas. E aí você chama famosos, não tô falando que são todos, gente, tá? Não tem aquela bagagem cultural, bagagem histórica que uma pessoa experiência que é desconhecida da mídia não que quem tem. Faz de tudo um pouco, que é o Carioca, ele tem experiência pra contar, tem história pra contar, coisas que viveu que ninguém mais viveu. Então, assim, a gente aqui quer trazer pessoas que possam contar histórias e mostrar o que elas fazem impactam na vida da nossa sociedade. Com certeza. Então, assim, o nosso podcast, ele tem esse intuito de conectar, de mostrar histórias com uma pegada, obviamente, do subúrbio, da Zona Oeste, da Zona Norte, tá? Que é a nossa proposta para esse podcast. Não é fazer mais do mesmo. Paralelamente a isso, a gente vai estar disponibilizando a partir do dia 7, né? Do dia 7, um questionário para vocês.
Esse questionário ele vai trazer algumas informações que são preponderantes para a cidade. Quais são os problemas que vocês mais destacam na cidade? Desde saúde, educação, transporte? Porque o nosso título é dar voz às pessoas, então nada mais justo do que isso. E a gente montou um site, vocês vão ver um site bonito, a nossa equipe técnica montou um site bem objetivo, em 1,5 minutos você responde as informações, e essas informações a gente vai disponibilizar através das nossas redes sociais, quais são os problemas vivenciados por esses moradores e vai ser dividido por bairro. Então tem Zona Sul, tem Zona Norte, tem Zona Oeste, tem o centro do Rio. Vai ser dividido por áreas, óbvio, para que a gente possa mapear e mostrar esse estudo para vocês. Então, a partir do dia 7 a 10 de janeiro, a gente já vai... Hoje é dia 3, né? Dia 3 de janeiro que a gente está gravando. A gente vai disponibilizar isso para vocês, tá? E a gente pede encarecidamente que responda. Porque se a gente tiver uma base de dados maior... A gente pode expor essa base de dados maior para uma maior quantidade de pessoas que podem ajudar. Então, assim, quanto mais pessoas responderem, derem a opinião de vocês, mais a gente vai alcançar o resultado que a gente quer. Então, esse questionário é um questionário... Porque o intuito também do questionário é o motorista de ônibus que trabalha no centro da cidade e mora em Campo Grande, ele vai responder falando do problema dele no transporte público e na sua rua, tá com buraco, tá sem um poste, tá com um problema assim. E quem vai responder o mesmo questionário é o político do bairro que tá aqui, que, nem sabia que aquela rua tava desse jeito, mas isso eu posso dar um jeito, isso eu posso ajudar. Então a gente vai conectar essas pessoas. Exatamente. E a gente aqui não ia querer ficar, desculpa a expressão, enchendo linguiça, sabe? Falando só de história, o que faz, sendo que tem muita coisa que tá passando batido. Então o questionário tem muito isso. Tem problemas que são ocultos, que a gente às vezes não vê. Sim. E só quem utiliza os serviços públicos, na medida do que possível, conhece. Mas também não é pra chegar e ficar falando do teu vizinho que tá com música alta, não, pelo amor de Deus. É pra falar com o problema sério, né? Que a gente tá aqui pra ajudar toda a população de uma maneira mais abrangente. Então... E o questionário, são 4 pontos, né? Educação, saúde, transporte e tem mais um, que tá lá que a gente separou lá. Então esse questionário é muito importante para que a gente detalhe os problemas do Rio, tá? E óbvio, a gente vai conectar, como eu falei, o podcast é conectar. Vamos conectar os resultados obtidos semestralmente com as pessoas que são competentes para solucionar esses problemas. Com certeza. Então, é um primeiro recado que a gente pede para que a pessoa responda. A gente, de repente, lá na frente faça um estudo mais aprofundado ainda, se a gente tiver dados. E a gente está aqui para melhorar também, né? Esse aqui é o primeiro. É o primeiro, o piloto. A gente aqui nunca fez um podcast, estamos começando. É algo pioneiro na Zona Oeste, né? E segundo ponto, que a gente também vai ter um talk móvel, que é uma novidade que a gente está trazendo. Você quer explicar um pouquinho do que é o talk móvel? O talk móvel ele vai trazer para todos vocês, vai ser uma oportunidade nossa de poder recolher esses dados, mas também para vocês, quando estiver na rua, quando estiver no transporte público, quando estiver no trabalho, poder relatar o problema, trazer o problema para a gente, e a gente também vai estar na rua com o nosso serviço, disponibilizando para vocês, esse problema que tinha nesse bairro não tem mais, foi solucionado, e trazer mais dados, de forma que isso possa ser mais visto e relacionado entre as pessoas, que todo mundo possa saber que não é porque tem um problema num bairro que não tem no outro, porque às vezes o problema do asfalto da rua, do poste sem luz, é em todos os bairros. E assim, eu sou um usuário do serviço público, todos nós somos usuários do serviço público em algum momento, e aí você fala assim, poxa, vou dar um exemplo, eu pago pelo meu plano de saúde, mas se você bater, você vai ser levado primeiro aonde? Um hospital público. Rocha Faria que eu digo. Então, assim, a gente tem que prezar por um serviço público de qualidade. Tá? E o segundo ponto, o que é o talk móvel? Só para reiterar as palavras do Felipe, o talk móvel ele consiste em tanto vocês de casa mandarem vídeos falando, olha, vou dar um exemplo, minha rua fulano de tal, poxa, tá com buraco, assim, assado, você grava, você faz uma selfie para você
informando, e a gente vai disponibilizar nas nossas redes Às vezes sociais. Às vezes baldinho que tá com lixo, tá com... Lixo, água parada, que pode gerar dengue. Então, tudo isso, a gente vai alimentar nossas redes sociais com você. A gente quer dar visibilidade aos problemas que vocês têm em casa, tá? Obviamente, você vai mandar, a gente não pode postar toda hora, senão perde até o engajamento, perde até melhor nem a palavra certa, engajamento, perde o alcance. Com certeza. Mas vamos colocar na nossa lista e vamos postando aos poucos. E vamos relatar também isso pra gente poder juntar, porque às vezes 5 pessoas mandam o mesmo problema no mesmo bairro, na mesma rua. Então não é um problema de um só, é um problema de várias pessoas. Então tem que ter uma atenção maior àquele problema. Então é uma construção de um programa que tanto você aí de casa vai nos alimentar com essas informações, tanto a gente, através da nossa equipe, estando na rua, detectando um problema, ou você chama, vocês podem vir aqui na minha rua, na medida do possível, nós iremos, vamos relatar. E aqui a gente não taca pedra em ninguém, político A, B, C, não somos um podcast. A gente quer que ajude, gente só quer que ajude. E vamos também relatar o que foi feito de bom. Com certeza. É o que eu sempre falo. Da César que é de César. Se fez, precisa receber o mérito por ter feito. Então a gente aqui, poxa, replantou tantas árvores, tá com o hospital funcionando bem. Vamos lá e vamos parabenizar e vamos chamar as pessoas aqui para colher os frutos do trabalho de vocês. Com certeza. Também não é só pegar e ficar apedrejando. A gente não tem isso. Também não temos um viés político de privilegiar grupo A, B, C ou D. Não tem patrocínio de ninguém dá dinheiro pra gente. A gente está sendo autônomo na nossa empreitada, então não vamos ficar tirando pedra em ninguém. Tá? Então, o nosso... Recapitulando, vamos ter esse questionário, vamos ter o Talk Móvel, que é o que a gente vai estar na rua, né? De forma ambulante, às vezes eu tô andando na rua ali no centro do Rio, às vezes eu tô lá trabalhando, detecto um problema, vou gravar, vou postar, vamos tentar fazer com que isso chegue essa informação ao setor público, aquele que é o que vai poder resolver. Às vezes um comércio que está parado, que por causa da pandemia, muitos comércios fecharam, foi invadido, e você sabe que foi invadido, às vezes o proprietário não sabe, você pode avisar, pode fazer um vídeo, então, mandar pra gente. É nesse ponto, é nesse sentido que a gente vai caminhar o podcast. E além disso, os posts que a gente vai fazendo naturalmente, de stories, são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, só recapitulando um pouco, aqui é um episódio um pouquinho mais curto para a gente apresentar. E aí, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, quem é o Felipe. Até porque a gente falou, a gente não se apresentou. Né? Cara, Felipe é morador de Campo Grande, nascido e criado em Campo Grande, de 24 anos, formado em Direito, que está aqui para ajudar e proporcionar e ajudar o bairro, porque eu sou criado aqui, eu nasci aqui, então eu sei os problemas que tem aqui, eu conheço as ruas, eu conheço os bairros, eu conheço os hospitais, os colégios públicos, fui estudante do Albert Sabin, colégio público, me formei lá no ensino médio, então eu sei os problemas que tem dentro daquele colégio, como em outros colégios, conheço os hospitais, já fui atendido no hospital público daqui, então eu sei que tem atendimento demorado, eu sei que tem, às vezes, uma fila de espera muito grande, então eu estou aqui para poder não só ter a minha voz ouvida pelas pessoas que podem solucionar esses problemas, mas também para ajudar e trazer essas pessoas que sofreram os mesmos problemas e sofrem também, né? Os mesmos problemas que eu, para elas poderem ser ouvidas também. E você? Achei que tu não ia perguntar, né? Pô, só você se apresenta? Então, gente, até assim, vocês vão viver mais até do que o Felipe, mas ele vai com certeza, em alguns episódios. Quando puder, apareça. Quando ele puder, ele aparece. Eu queria quebrar um protocolo aqui, eu queria chamar, vem cá, vou apresentar, né? Pô, a equipe técnica, né? Esse aí é o Marcos, é a nossa equipe técnica. Pode aparecer aí, tá? Ele é que vai falar aí. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Se o áudio estiver ruim, a culpa é minha e o vídeo também. Desculpa eu. E aí eu vou entregar. A gente já gravou um piloto. Mas... Vai, brincadeira à parte. Descontrair um pouco. Ele que é o nosso
é nosso ajudante não, né? Não, pô, Ele é que é o equipe nosso técnica. É equipe braço, técnica. é nosso braço direito, esquerdo, direito. Não, ele é equipe técnica, ele mexe na câmera, mexe no áudio, mexe em tudo, pô. O cara faz tudo, o cara brinca no computador. Mas brincadeira à parte, que chamar ele, o Rodrigo tá lá embaixo, acho que tá comendo, né? Tá comendo, essa hora. Bom, e aí, vou me apresentar. Fala um pouco mais de você. Quem sou eu, né? Então, meu nome é José Matheus, eu sou advogado, sou professor também universitário lá na Uniswan. Eu dou aula tanto em Campo Grande, tanto em Bom Sucesso, então percorro ali a Avenida Brasil inteira, então a gente vê os problemas naturalmente. Também, como eu falei para vocês, também sou assessor jurídico lá no município de Mangaratiba. Então, vou ser pai agora. Então, acho que eu faço um pouco de tudo, né? Conheço a administração pública e eu até falo com as pessoas, poxa, político tal não faz as coisas do jeito certo e tudo mais. E eu falo para as pessoas, na administração pública, as coisas tendem a ser mais devagar do que atividade privada. Não tem como não ser, tá? Até porque você envolve dinheiro público e você tem que ter esse cuidado. Ser minucioso. Você é fiscalizado por Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, às vezes, de fato, o político quer fazer, mas ele tem que percorrer um trâmite para que garanta aquela legalidade, aquela moralidade do serviço público, né? Então, eu também sou professor de Direito Administrativo e tudo mais, então a gente sabe as nuances da administração pública. E é o que eu falo, a gente não quer criar inimigos no podcast. O podcast ele é criado para vir, de repente, um secretário, quem sabe, um prefeito, e que fale sobre os problemas da cidade. E se pode, como pode. Se pode ajudar, como que pode. Poxa, agora eu não consigo, mas daqui a pouco a gente pode fazer isso. E pra gente já tá bom. A gente quer conectar as pessoas, entendeu? E aí também, já me apresentei, o básico. Também sigam o Talk Rio no Instagram. Vai direcionar aos perfis meu, do Felipe e também da equipe, tá? Isso é importante. E aí vocês, óbvio, vão ver nossos trabalhos que são fora, que é o Talk Rio. A gente tem vida fora daqui. A gente se disponibilizou um tempo da nossa vida que poderíamos estar em casa descansando para criar esse podcast sem intuito financeiro nenhum. Só com a cara e a coragem. Intuito financeiro não, né? Só prejuízo da ordem econômica. Mas um ganho cultural, um ganho histórico, levar isso para a sociedade. Chegar em casa e ter aquele sentimento que te ajudou alguém. Poxa, é o sentimento mais puro que tem. Com certeza. Eu relato isso. Se a gente fizer um pouquinho todo dia. E aí eu vou contar uma história. Certa vez você estava comigo, a gente ainda está em funcionamento essa parte jurídica, somos advogados, o Felipe está já na iminência de pegar a carteira da OAB dele. E a gente atendeu um senhor lá na unidade do Antares, no Antares. E aí fizemos um atendimento para ele, a questão previdenciária, conseguimos o benefício para ele. E quando ele foi, acho que foi no dia 20 de dezembro, agora um ano eu não me recordo, tem alguns anos já isso. E aí quando ele foi falar com a gente, poxa, eu consegui, saquei meu primeiro dinheiro, e ele virou para mim e falou assim, cara, é a primeira vez que, em um tempo, que eu vou poder cear com a minha família vai ter uma comida para comer no Natal, sabe, uma coisa legal, um chester e tudo mais. Pô, eu falei, caraca, meu projeto deu certo, porque eu impactei uma vida, eu modifiquei uma vida. Qual foi o sentimento que você dormiu aquela noite? Pô, eu dormi com o sentimento de dever realizado. E sem ganhar um centavo por isso. Com certeza. Só custo mesmo de ir, voltar. Mas isso é relevante, porque a gente ajudou uma pessoa, a gente impactou uma pessoa. A gente fala, né, advocacia, você tem que receber dinheiro, você tem que ser pago pelo seu trabalho, mas quando você pode ajudar o próximo, às vezes eu não me nego a dar uma informação a uma pessoa que não é minha cliente, por exemplo. Óbvio, se ela pede uma consultoria, é uma coisa. Mas um atendimento, uma informação, um direcionamento. Cara, tem tanta gente em comunidade que não pode pagar um advogado. E às vezes não sabe nem que ela tem direito a uma defensoria pública, não sabe como chegar a uma defensoria pública. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer o diferencial na cidade, quem sabe no estado, quem sabe a nível nacional. A gente aqui é mais um podcast, mas fazendo de forma diferente.
Sim, Tá? trazendo informação, trazendo conteúdo. Óbvio que quanto mais pessoas curtirem a gente, isso é uma satisfação pra gente, ver que nosso trabalho está sendo reconhecido. Mas se nosso podcast impactar uma pessoa e uma pessoa de repente compartilha uma informação que a gente coloca lá, pra mim já é o melhor resultado Se possível. a gente ajudar uma pessoa a cada dia, é o suficiente. Eu digo- Daqui a 10 anos, Eu digo, se eu ajudar uma pessoa com esse podcast, eu já estou satisfeito. com certeza. Óbvio que o nosso direcionamento é para ajudar mais pessoas. Imagina se a gente conseguir tirar um morador de rua da rua por semana. Em Aí- 10 anos, não tem mais morador de rua por aí, será? Mas aí é sonhar, né? Mas sonhar a gente sempre... Mas assim, isso não é competência nossa, né? A gente como mídia aqui, a gente está com mídia, a gente está aqui para relatar, contar histórias, não no sentido de enganar, né? Contador de história. não. É contar realmente a história que as pessoas vivem. Esse é o propósito do podcast. Então, eu acho que para um primeiro episódio piloto, para que vocês se ambientem com a gente, com as gravações que nós estamos Tem tendo dicas aqui. também, se ficou bom, se ficou ruim, isso que a gente pode melhorar. Isso é muito importante, porque o podcast, eu vejo a maioria dos podcasts muito engessado no seguinte ponto. Sim. É somente do podcast para as pessoas. E eu não quero que vocês sejam apenas um receptador das informações que a gente traz aqui ou das histórias. Eu acho que vocês podem também ser emissores de informações, de sugestões. Então, de vez em quando, a gente vai abrir uma caixinha para opinião. Quem você quer? Com Óbvio, certeza. se você colocar aí, quero o Justin Bieber, a gente não vai conseguir chegar no Justin Bieber. Mas, na medida do possível, você colocando, quero fulano de tal, do bairro tal, tá aqui as redes sociais, tem um WhatsApp, tem um e-mail. A gente, através da nossa assessoria, a gente vai atrás e vamos fazer o convite. Se a pessoa vai aceitar ou não, são outros 500. Óbvio que a gente tem nossa agenda com as pautas que a gente acredita, que a gente acha que sejam relevantes. Tá? Com certeza. Mas tá aberto aí para vocês trazerem essas informações pra gente. As informações. E como eu falei para vocês, o Talk Móvel é de vocês também pra gente, não só da gente para vocês. Vocês também são os construtores de opiniões aqui. Só que é um pouquinho de cada um, que no final a gente vai juntar tudo e vai... Exatamente. De gotinha em gotinha a gente enche o balde, né? Pode, com certeza. Então, é exatamente isso que o Talk Rio preza. É uma pegada carioca, uma pegada descontraída, informal, De gente pra gente. A gente tá ali, simples, um bate-papo. um bate-papo sem, como eu posso dizer, sem aquele formalismo e tudo mais. A gente só tá aqui no nosso estúdio, o microfone e a pessoa que vai ser ouvida, mas sempre com os olhos da Zona Oeste, Zona Norte do Rio, olhos diferentes de outras regiões da cidade. Sim, com certeza. Tá? Não que seja demérito. Não. Pessoas da Zona Sul, do Centro, vão ser chamadas aqui e vão dar seus relatos que são importantíssimos para a construção do podcast. Mas se a gente é daqui, não nada mais justo do que chamar as pessoas que a gente conhece, né? Mas vamos ter um podcast daqui, porque tem tanta gente interessante aqui em Muita Campo Grande, gente, tem muita em história. Santa Cruz, em Cosmo, Paciência, Jesuítas, e Manguariba, Fala mais aí que você conhece. Paciência, Santa Cruz, Sepitiba. Tingui, Salim. A gente pega ali Casinhas. Tem bairro pra caramba em Campo Grande. Realengo, Deodoro, Pode pegar Marechal. Magarça, Guaratiba. Então, poxa, gente, quantas pessoas nesse universo aí de lugares que a gente falou tem Em cada história? bairro em cada bairro, com certeza, tem uma personalidade E aí, do bairro. e aí você de casa já deve ter pensado, caraca, aquele doidão ali no Aquele- podcast ia Pô, ser tudo, imagina. ia ser maneiro pra cacete. Manda pra gente. Manda o contato dele pra gente. Fala, esse cara aqui tem tal história pra contar. Manda pra gente que a gente recebe ele aqui. Com certeza. Então, gente, vamos encerrar. Bora. Quero agradecer a atenção de vocês. De coração. Curta, compartilha. Poxa, manda no DM do amigo. Fala, segue lá, ajuda o projeto dos caras. Relata o problema de vocês pra gente, tá? Que a gente Sim. vai dar um impulso aqui da nossa parte, tá bom? O que eu prometo a vocês é tentar levar semanalmente informação, curiosidade também da região Histórias. e histórias, sobretudo histórias, tá bom? Então, forte Isso aí. abraço. Muito obrigado. Te Até a agradeço, próxima. Felipe, e um Tudo de abração. bom.